Ei, estamos ao vivo! Demoramos hoje um pouquinho, galera. Desculpe aí pelo Tivemos uns atraso. probleminhas técnicos. A Yara deu umas manotas aqui, sabe? Tivemos probleminhas técnicos. Nós estamos aqui na alegria de sempre, no carinho, no amor, e agradecendo, né, mais a presença de vocês conosco hoje. E sejam bem-vindos, meus amores. Boa noite a vocês. Boa noite, Beth e Helena, que chegaram de uma viagem estonteante, de um programa lindo, maravilhoso. Tive várias notícias. Quer dizer, eu estive com vocês em pensamento e em espírito, de verdade, porque a energia estava muito gigante. Mas conta aí um pouquinho para nós do evento aí, Helena. Bate aí para nós que aconteceu em São Paulo esse final de semana, né? Foi um evento mágico, lindo. Uma transformação maravilhosa. Alquimia da Luz, a gente teve a primeira edição em setembro em Portugal e tivemos agora a segunda edição, né, em Amparo, um lugar que é maravilhoso, né? A gente já tinha feito o Retiro dos Dragões lá e já tinha sentido a potencialidade da energia, né? E resolvemos fazer essa vivência da Alquimia da Luz lá. E foi surreal, assim, realmente muito profundo. E é interessante ver como, mesmo a proposta sendo, né, igual, digamos assim, os trabalhos ocorrem de maneiras únicas, né? As duas vivências, apesar de ter a mesma programação, não acontecem do mesmo jeito. A programação muda, né? A gente segue o Nem fluxo. E movimento, né? Tudo é movimento, né? Aquela velha e eterna didática que a gente traz, tudo vem só crescendo mais a cada dia, né? Acho muito bonito isso. E é interessante observar o quanto a egrégora também molda o trabalho que está sendo feito, né? Não somos nós que estamos ali guiando, né? É um coletivo mesmo. É um trabalho que é feito com toda a egrégora, dos participantes, da egrégora que está guiando por trás, né? E é muito interessante observar. As egrégoras individuais se juntam e formam um grande todo, né? Que comanda isso, além dos outros irmãos que estão lá, tem os nossos mentores, nossos guias, nosso eu superior, né? Que aí junta ali, vira aquela miscelânea ali, traz cada um pouquinho de amor, né? Assim como estamos nós quatro aqui falando hoje sobre amor, né? Sobre a gente vem trazendo aqui falando sobre aqui os relacionamentos quânticos, encontrando Sim. a tribo da alma na frequência do amor. Então, já é um. Essa vivência foi muito isso, eu acho, né? A gente foi um tema muito falado por eles, né? Pelas pessoas que lá estavam, porque essa vivência teve mais um ponto especial que é a saída, quer dizer, a mudança de rumo de Beth e Marise, né? Que não vão estar mais à frente de vivências desse tipo, né, presencial. Elas estão aí se aventurando agora em novas frentes de trabalho, sendo contribuição de outra forma. Sim. E muito foi falado sobre o permanecer a família, né? A egrégora dessas pessoas que se juntaram, que mesmo que não esteja previsto vivências ou jornadas em que elas estejam à frente, que a família vai continuar se encontrando, né? Porque essa tribo se formou, né? Já está aí se desenvolvendo, né? Eu diria mais, essa tribo já foi criada há muito tempo atrás. Eu me lembro perfeitamente que acho que há 2 anos atrás, em fevereiro de 2023, acho que nós fizemos a primeira vivência, né? Que foi o quê? Qual que foi, Beth? Primeiro, o Ser Expansão? Foi, a gente
Na verdade, eu comecei com a Marise em novembro de 2022. Nós começamos com um projeto... Foi ser expansão. Não, era uma live que nós fazíamos quinzenal, que era o Projeto Ascensão. Do Projeto Ascensão surgiu o Ser em Expansão, foi o nosso projeto online, foi o primeiro, digamos, curso, né? A gente não tem um nome para definir, né? Então a gente chama de curso, que foi o Ser em Expansão, né? E do Ser em Expansão nós criamos mais de uma dezena de formações, né? De trabalhos ininterruptos. E nós estamos finalizando amanhã, né? Com o Conhecendo as suas capacidades dimensionais, que é um projeto de 22 encontros, às quartas-feiras, às 19 horas. Então, amanhã a gente está na 22ª dimensão. Eu tenho que participar desse amanhã. Eu participei do primeiro, quase todos eu estive junto com vocês. Pouquíssimos que eu não tive, esses 2 de São Paulo, de Amparo, eu não pude ir, mas amanhã eu tenho que estar junto, eu não posso perder. Pois então, amanhã a gente está fechando os nossos trabalhos online e no domingo nós fechamos os nossos trabalhos presenciais. Nós fizemos 9 trabalhos presenciais, que foram 5 câmaras, né? Nós fizemos o Som do Amor, nós fizemos o Retiro dos Dragões, e nós fizemos 2 Alquimia da Luz. Desses 9 trabalhos, nós fizemos 2 em Portugal, né? E agora a gente segue o fluxo, e a gente veio conversando no caminho, né, de Amparo para São Paulo, e a gente sempre respeitou a nossa intuição e esse seguir do fluxo, e o que a gente sabe é que a gente precisa ser coerente, né? A gente precisa ter coerência entre o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente traz, né? E a gente não estaria sendo coerente quando a gente fala tanto em soltar e em seguir o fluxo, se nós não fizéssemos isso, né? Exato. Quando a gente sentiu que o movimento da energia estava se modificando e estava seguindo outro rumo, né? Nós levamos 1 ano amadurecendo e seguindo, né? E percebendo qual era esse rumo. E durante esse último ano, que foi o ano de 2005, nós fomos modelando essa transformação e fomos sentindo, né, o que estava sendo requerido de mudança nos nossos processos e nos nossos projetos. Então, durante o ano de 2025, nós fomos ajustando, né, as nossas vidas, os nossos projetos, as nossas redes sociais, para que nada fosse feito de uma forma abrupta, porque não é esse o propósito, né? O propósito é que tudo fosse ajustado e adequado, porque não é um rompimento, né? É uma alteração, é uma mudança, é um soltar de um modelo que estava funcionando, né? Mas que a energia precisa cumprir o papel, o ciclo ali fechou, para que outro ciclo possa ser iniciado. Veja bem, quantos ciclos iniciaram a partir de vocês duas? Quantas pessoas estão hoje trabalhando? Eu sou uma delas. Eu sou um exemplo vivo daqui de que como eu falei, quem diria que eu ia estar do outro lado da telinha conversando aqui e tentando passar alguma coisa, alguma luz, um ensinamento, as experiências, experienciações, e ainda há pouco a gente estava falando que cada coisa que vem para nós aqui vem como aprendizado, e isso é que é legal, porque tantas egrégoras foram feitas a partir de vocês duas, tantas criações vieram, tanta luz se espalhou através de vocês duas, que o papel foi cumprido. Agora cada uma tem as suas objetividades, porque é lindo, se você pegar aquele grupo ali, os seus grupos de trabalho, os grupos de Marise, e a gente pegar o todo, os grupos de todos os trabalhos feitos, quantas centenas de pessoas vocês atingiram, né? Muitas. É demais, é incrível. Hoje tem pessoas que andam com as pernas próprias, conseguem já ter um discernimento, uma abertura de mente incrível. O que vocês fizeram, o que trouxeram de luz para esse momento é indescritível. Por si só, a gente só tem que
agradecer e curvar vocês duas e agradecer mesmo. Porque e nós não paramos o serviço não para por aqui, né? Apenas mudou, né? E nós temos a certeza, sempre tivemos a clareza de que nós éramos multiplicadoras, que nós estávamos ali naquele papel para multiplicarmos, para que outras pessoas, né, abrissem, né, fossem tocadas nos seus corações e abrissem os seus próprios caminhos, né, e se reconhecessem como trabalhadores e assumissem o seu serviço, né? Então, assim, a gente se sente muito felizes em termos cumprido essa tarefa, né? Termos cumprido esse papel, né? E aí a gente vai para o próximo passo, né? E nesse nosso processo a gente mudou muito nessa nossa trajetória, porque cada trabalho que a gente fez, a gente expandiu muito, né? Ao mesmo tempo em que a gente levava a expansão, nós éramos os primeiros a receber essa expansão, né? Então, nós estamos hoje num outro nível consciencial que sequer imaginávamos que fosse possível. Isso não para mais, né? Vem numa crescente, cada vez mais vai se expandindo e, como se diz, as veias, né? Elas vão se ramificando, né? Para todos os lados. É isso que é bonito. O movimento de vocês duas criou uma ramificação, uma rede, como você sempre fala, que eu sempre gostei dessa expressão, né? Que é uma rede cósmica, né? Uma teia cósmica ali, que vai se entrelaçando e cada um é parte do fio desse tapete, dessa malha que a gente está fazendo aqui, e não menos por isso nós aqui vamos falar exatamente sobre esse expandido amor. E que isso que eu ia falar. Vou deixar abrir para a Lena aqui, só na questão que eu queria trazer, é o seguinte, que eu acho que é o momento de a gente quebrar a resistência. E a gente, para fazer essas mudanças, para entrar nesses movimentos, para ser esse amor, para fluir esse amor, para viver esse amor, nós precisamos primeiro desapegar, quebrar algumas resistências, soltar as amarras, deixar ir o que é para ir, porque novos ciclos estão acontecendo, né? Eles não estão se abrindo, eles já estão acontecendo. Pois é. Eu ia justamente falar, né, que essa parceria entre Beth e Marise é uma representação muito clara do que é um relacionamento quântico, do que a gente está trazendo hoje no tema da live, né? A relação como que vem tecido, né? Sem a gente conversar, sem nada, né? Exato. Porque as duas se encontraram e se relacionaram nessa parceria, construíram essa parceria a partir de um espaço que não vem da carência, né? Vem da soberania, vem da potencialidade. A junção de duas chamas que estavam inteiras e que, quando trabalham juntas, atuam juntas, expandem essa luz, né? Esse é a proposta dos novos relacionamentos, né, a partir dessa nova terra, né? A gente não parte mais do ponto de carência, de ausência ou de falta, né? É uma soma, é como o Silvano já falou em uma outra live outra vez, né? Se juntam para transbordar, não mais para se completar, né? E no relacionamento quântico, quando chega um momento em que a parceria cumpriu o seu propósito, já não há apego, não há guerra, não há nada que impeça que essa parceria termine da forma como estava construída, mas não quer dizer que a relação em si termina, as pessoas não deixam de se relacionar, né? Apenas uma parte daquela relação se transforma, né? O amor permanece, né? A luz permanece, as duas chamas continuam inteiras e vão iluminar o caminho de outras pessoas da forma como agora for o novo propósito. Eu acho que uma boa exemplificação no nosso mundo material disso
É aquilo que a gente falou, eu já não lembro se foi na última live que a gente fez ou foi numa das últimas, a respeito das ondas, comportamento das ondas, a forma como as ondas se comportam, né? Então, assim, tem um experimento chamado experimento da dupla fenda, que é o que prova que as partículas podem se comportar tanto como onda como como partícula. E a observação disso foi feita através de convergência e divergência entre as ondas. E no momento em que as partículas se comportavam como ondas e passavam como ondas pelas duas fendas, existiam espaços aonde as duas ondas convergiam e se uniam para se amplificar, para ficar mais intensas, e momentos em que elas divergiam, então uma anulava a outra e criava aquele padrão de listras que a gente vê. Então, assim, essa ideia do relacionamento quântico é trazer justamente essa convergência de ondas, duas ondas que estão vibrando em frequências semelhantes e que se amplificam ao entrarem nesse contato de trabalho mútuo. Então, assim, eu acho que quando a Marilena estava falando a respeito, me veio logo isso na cabeça, a intuição apitando justamente essa ideia da convergência, porque é um exemplo material muito forte que a gente tem aqui de como isso de fato funciona. A gente está falando justamente de energia, de onda, então, né, é só uma comprovação terrena que nós temos daquilo que a gente está explicando aqui, que a gente está falando aqui, né? Que é muito, muito impactante isso. E interessante como tudo se interligou de uma maneira tão... Porque esse tema você já tinha colocado ele já há mais de um mês, né, Helena? Sim. E a gente vem trazendo e veio a calhar num momento assim tão lindo, tão perfeito. E hoje eu estava, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava conversando aqui com elas e falando exatamente isso, do que está trazendo para a minha vida. Eu gosto muito de trazer tudo aqui para a minha vida, na minha experienciação, porque eu estou, assim como vocês, fazendo o mesmo caminho de aprendizado. Beth, para mim, sempre foi uma mestre, um parâmetro, um norte, né? Para que a gente seguir. Lógico que cada um tem a sua trilha, cada um tem os seus caminhos, os seus karmas, os seus dharmas, as suas escolhas, mas quando a gente traz isso como referência, a gente só tem a se curvar e falar, não, que lindo, né? É um processo que a gente começou lá atrás e que hoje floresce dentro de mim. E essa experiência da gente estar falando sobre isso aqui hoje reflete muito a minha vida, nesse momento único, assim. E eu vejo também a gente como um portal, sabe? Nós estamos, nesse momento, cada um de nós sendo um portal para nós mesmos, primeiramente. Um portal para nós mesmos, para nos descobrirmos, para sabermos que somos únicos, ao mesmo tempo somos o todo, mas que a nossa individualidade, nós temos escolhas de olhar e falar: eu me amo, cara, e é isso que eu quero para mim. Eu consigo me ver no espelho e falar: Yara, o que você hoje traz nessa experiência de vida que você está passando? O que esse caminho que está chegando para você trouxe para você se olhar, para você ver em você mesmo coisas que precisam ser mudadas? Porque a gente vai mudando o tempo todo. E eu comecei o meu processo há 4, 5 anos atrás. Eu não sou a mesma nem que eu era semana passada. Quem dirá 4, 5 anos atrás? Isso é mágico, isso é lindo, né? É importante você falar dessa questão da mudança que a gente passa, mas assim, me veio uma coisa aqui que também começou a martelar, desde que a gente começou a live. Quando a gente fala de relacionamentos quânticos, né, quando se fala em relacionamento, na verdade, eu acho que para a maioria das pessoas o que vem é o conceito do relacionamento romântico. Sim. A gente sabe que vai muito além disso, tanto que a gente está aqui há mais de 20 minutos e falando sobre o tema sem entrar nesse assunto, que mostra que realmente vai muito além da questão romântica.
Mas, assim, eu acho importante abordar isso, principalmente quando se fala do conceito de alma gêmea, que é um tema que se fala muito, né, quando se fala de amor num nível energético, num nível que transcende a vida. Só que, assim, a partir do momento que a gente vai tendo um entendimento mais completo, né, do fragmento que hoje nós conhecemos como realidade e de tudo que transpassa isso, né, a gente descobre que, em última instância, todos nós somos a fonte experienciando a si mesma de infinitas formas. E a ideia que nos é passada de alma gêmea é de que seria uma alma que se fragmentou em duas e que busca se encontrar. Se a gente for analisar dessa forma, todos os seres que existem são potenciais almas gêmeas. Porque todos vieram do mesmo lugar, são fragmentos do mesmo lugar, da fonte. Então, assim, existem almas gêmeas que se encontram e existem almas gêmeas que se constroem. Porque é exatamente isso que eu estava trazendo agora, falando a respeito da onda. Tem gente que, quando se conhece, já está vibrando numa frequência similar, e isso faz a convergência acontecer, a amplificação acontecer de uma forma mais natural. E dá a impressão, né, de que a gente encontrou a nossa alma gêmea por conta disso, como se as outras almas não tivessem o mesmo nível de importância, e não é por aí. Porque quando duas pessoas se conhecem, decidem trabalhar nessa construção, eles podem chegar à mesma convergência e atingir o mesmo patamar, e se construírem enquanto almas gêmeas. E lógico, como eu falei, isso também vai além dos relacionamentos românticos. A gente já se fala hoje em dia de almas gêmeas irmãs, de outras formas de almas gêmeas que não sejam necessariamente românticas. Isso vale para todas as nossas relações na nossa vida. Sabe? Essa construção que pode ser feita para se alcançar essa convergência. Mas é algo que parte de todos os envolvidos nessa construção. Não é algo que pode ser feito só por uma das partes. Não tem como um tentar se adequar à frequência do outro, sabe? Sem que hajam ajustes na parte do outro também. Entende? Porque, como eu falei, é um processo de construção. Acho que então, uma confluência para o mesmo norte, né? Quando exato. Então, Exato. Sem um querer podar o outro, sem um querer trazer a sua carência, né? Com pegar Sim. do outro para cobrir a sua própria carência, né? Isso a gente. Isso que eu falo, que a questão do desapego e dessa coisa da resistência é muito forte nesse momento, que a gente agora estamos abertos, estamos num momento propício, sabe, Silvano? Eu vejo que não existe momento melhor, porque a gente está vendo que as linhas de tempo estão se afunilando, estão vindo com muita fluidez, estão vindo muito rápido. Então, sim, é um momento que você tem que entender. Se você não buscar quem é você, se você não souber que aquilo que você é o suficiente, que o outro apenas vem complementar, vem trazer a união, vem trazer, né? Mesmo com fluir de ideias, sem podar, sem querer castrar, sem querer cobrar, né? E isso aplica em todas as áreas. Acabamos de dar o primeiro exemplo aqui, muito claro, de Beth Marise. Isso também existe na vida amorosa, né? De buscar esses. Por isso, muitas pessoas estão saindo das nossas vidas, né? Nós estamos, querendo ou não, fazendo escolhas, e essas escolhas nos colocam em caminhos que
a gente não ressoa mais com lugares, com pessoas, com empregos, com relações, né? Então, assim, é interessante, para isso você tem que se abrir, cara. Tem que quebrar essa resistência de não querer mudar, de não querer sair daquele lugar, porque sempre foi conhecido para você, sempre foi mais fácil você estar ali. E aí o novo dá um medo, né? O novo traz medo, o novo traz resistência. A gente precisa de trazer esse novo. De qualquer maneira, a gente precisa de olhar para nós, mas olhar com verdade, né? Olhar com sinceridade. Aquilo que a gente tanto fala sobre aceitar as nossas sombras, abraçar e acolher as nossas sombras. E parte disso é você entender que o medo, o ego, a raiva, né, elas existem por um motivo. Não existe bom e mal. Não dá para a gente classificar. É porque eu tô reforçando isso, porque isso geralmente são crenças que a gente acaba trazendo. De que o medo é algo ruim, de que o ego é algo ruim, de que a raiva é algo ruim o tempo inteiro. Só que assim, existe um motivo para isso existir. Né? São sinalizadores do nosso corpo. Quando a gente não consegue, muitas vezes, expressar através de pensamentos, né? Não consegue dissolver isso de outras formas, elas vêm através dessas emoções, elas estão aí para nos ajudar. Né? Então, assim, quando a gente acolhe, abraça e entende que o nosso medo é justamente um sinalizador de necessidade de avanço, né? Que a nossa raiva é um sinalizador de necessidade de movimento, de ação, né? Que o nosso ego é justamente um sinalizador do nosso amar ao próximo como a ti mesmo, que é o balizador de que permite que a gente perceba, né? Em não ser egoísta, mas também não abrir mão de si mesmo no processo, sabe? Trabalhar com ele se torna mais leve. Você deixa de trazer essa carga tão pesada em cima disso, em cima de si mesmo, porque você se culpa quando sente medo, quando sente raiva, quando, né, o ego bate à frente e às vezes você precisa impor um limite, ou às vezes você passa até do limite tal, e se sente culpado. Sabe? Então, quando você aprende a lidar com tudo isso dentro da gente, vai ficando mais leve a gente chegar lá. E menos a gente vai estar querendo transferir para os outros, como você falou, a questão de carências, de traumas, de achar que o outro tem que se modificar ou se polir para caber dentro daquilo que não vai fazer a gente sofrer. Sabe? Como se, no final das contas, é a gente dando poder para o outro. É o espelhamento, né? Você ainda colocou, né? O espelhamento, o espelho sagrado. Você vai vendo, né? Fala um pouquinho sobre esse espelho sagrado aí, amiga. Então, né? A base de todo relacionamento é ressonância, né? Assim como tudo que a gente está falando nas lives, né? Ao longo dessa jornada aí do projeto Nova Terra. Ressonância, por sinal, era o termo que eu estava querendo usar quando falei convergência, mas tudo bem. Então, os relacionamentos acontecem por ressonância, né? Então, às vezes, a gente está sintonizando no que nos falta. Outras vezes, a gente já está sintonizando naquilo que a gente já está vibrando mais alto, né? E os relacionamentos, eles funcionam como espelho a partir do momento em que a gente está com o nosso observador consciente, super ligado, né? Então, os relacionamentos são a melhor forma de você exercitar o seu observador consciente, né? É através dos relacionamentos, incluindo todos os tipos de relacionamento, de trabalho, de amizade, de romântico, né? Qualquer tipo de relacionamento, porque com ele
na construção dele, né, na interação desse relacionamento, é que a gente pode perceber o espelho sagrado, que é, se eu estou atraindo aquela pessoa porque ressoa comigo, qual é esse ponto que está ressoando? Né? Isso serve para tudo, para o que a gente considera positivo, quanto para o que a gente considera negativo. É nesse viés que o outro se torna espelho. Se o outro teve uma atitude que me irritou, a gente pode observar por que eu me irritei com aquela atitude do outro, até que ponto o outro está espelhando ou ressonando o que eu já estou vibrando, né? Onde é que aquilo está enganchando, né? Que gatilho o outro está criando para que desencadeie em mim esse sentimento. Exato. Né? O que ele está trazendo ali, né, para que eu não consiga enxergar sozinha em mim, que aquilo já existia, mas eu não conseguia me enxergar, e através desse espelhamento eu consigo, então, ver se eu boto o meu foco, se eu estou me observando e percebo aquela situação, eu começo a ver que isso está dentro de mim. É o espelhamento. Ou esteve. Às vezes você consegue enxergar no outro um ponto que você já superou. E aí você consegue celebrar. Ele serve como um espelho de celebração. O relacionamento pode ser algo, né, ou até de algo que você quer alcançar. Você consegue ver no outro aquilo que você diz, olha, quero chegar. Você deu o exemplo, a Beth era o meu norte ali. É algo que eu me baseio. Então, na construção desse relacionamento, ela serve como espelho de algo que você ainda quer alcançar. A admiração geralmente vem disso, né? Quando a gente sente admiração por uma pessoa, justamente, não em todos os casos, mas muitas vezes vem, né, de algo que a gente valoriza no outro e que nós gostaríamos de ter em nós ou em nossas vidas. E no fundo, a gente sabe que a gente tem a potencialidade para ser aquilo. Por isso, talvez o outro sirva como espelho nesse momento, né? Que lindo. Você está só caladinha aí, né? Você acha que eu não vou te puxar, não? Sei. Você tem uma cria boa aí. Mas é interessante que esse relacionamento, como que ele nasce dentro da gente, dessa partilha, né? Acho que são escolhas todo dia. A gente nunca foge dessa palavra de escolhas, né? Aí, como eu falei com você, que veio em ressonância comigo essa semana, que eu comecei a ficar aqui comigo, pensando nas coisas que eu estava refletindo e buscando fora. Falei, por que eu estou buscando fora? Por que isso está me doendo? Porque traz uma dor, de alguma forma. E o relacionamento, quando ele é quântico, quando ele não depende da aprovação ou de uma submissão ou de uma cobrança, ele é leve, né? E quando ele traz dor, ele traz aquela coisa de carência, porque ainda não está no ponto que você precisa. Você tem que olhar ainda para dentro de você e achar o que aquilo está te trazendo, por que eu estou vendo isso, porque eu preciso melhorar algo dentro de mim ainda, né? Eu acho importante pontuar algumas questões, né? Porque, assim, às vezes a gente confunde desafio com dor. Né? Um relacionamento envolve ali 2 campos, né? Que são carregados de informações e crenças e etc. Sim. Onde a interação desses 2 campos naturalmente podem trazer desafios. Isso não quer dizer que vai trazer a dor. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque a gente vive numa sociedade também que tudo ficou muito superficial. Né? Vamos abordar relacionamento romântico e amizade. Né?
A juventude acha que se desentendeu por algum momento, já exclui completamente aquele relacionamento, né? Já corta-se todos os laços. Né? E não é isso que o relacionamento quântico traz. Né? Como o Silvano já falou, tem uma construção do relacionamento. Né? Vocês estão se relacionando para evoluir, não é exatamente evoluir a palavra, porque evoluir já traz ali uma outra... Expandir, consciencial. Uma expansão sim, para trazer uma expansão consciencial, sim, para se experimentar sobre diversas formas. Alcançar o máximo potencial da experiência que você se propôs neste plano. Isso. Acho que talvez seja mais ou menos isso. O cerne da coisa. Pois. E se no primeiro desafio você já abre mão, né, dessa construção, né, você já escolhe simplesmente negar, né, não é o caminho que a gente está agora sinalizando que são os relacionamentos da nova era. Né? Porque no relacionamento da nova era, as pessoas, como você já trouxe, né, já estão se autoconhecendo, já conseguem se partir do ponto em que não é o outro. A minha felicidade não está na mão do outro, sou eu, né? Mas isso não quer dizer que os desafios não aconteçam. E a gente tem, por exemplo, alguns propósitos, digamos assim, quando os relacionamentos acontecem. A gente tem pelo menos 3 principais propósitos. Alguns têm o propósito das relações kármicas. A gente ainda está, né, a gente está saindo da roda do karma, né, estamos escolhendo não vivenciar mais esse processo da roda do karma. Mas algumas relações ainda têm o papel kármico, né, que é o papel que a gente mesmo se autoimpôs em outros níveis de consciência, e que às vezes aquele relacionamento acontece, surge na nossa vida para que essas questões kármicas sejam ali trabalhadas. E outras são as famílias de alma, né? Tribos, outros relacionamentos surgem justamente para nos dar a sustentação que a gente precisa de alcançar a nossa soberania energética, de sustentar esse campo, de permanecer na frequência. Né? Alguns desses relacionamentos vêm nesse sentido. E um outro é o das chamas gêmeas, né? Que estão sendo muito falados também ultimamente, né? Que é um relacionamento onde essas duas chamas trazem e se unem para alcançar um potencial de expansão maior, coletivo, né? Não é só eles dois envolvidos, né? Tem ali uma relação por trás que envolve um coletivo maior de expansão da luz. E geralmente essas relações... Deixa eu fazer uma inferência aqui. Você Sim. entende almas gêmeas, nesse caso que você está falando aí, como somente relação... Porque Silvano falou lá atrás que a maioria das pessoas acham que almas gêmeas são somente relacionamentos amorosos. E não necessariamente tem que ser assim. Você crê nisso? Assim, eu já vi alguns textos e algumas postagens e algumas publicações sobre as duas coisas, né? A gente tem almas gêmeas e chamas gêmeas, são coisas diferentes, né? E as almas gêmeas não necessariamente estão relacionadas ao amor romântico, como o Silvano até já falou, né? A gente encontra almas gêmeas na família, a gente encontra almas gêmeas nos amigos, né? E o grau de intensidade desse relacionamento é diferente do relacionamento das chamas gêmeas. Né? As chamas gêmeas, elas são uniões de energias masculino e feminino, né? Que não necessariamente quer dizer que seja um homem e uma mulher, veja bem, né? Mas traz esses dois polos de potência, né? Tem sempre essa potencialidade da união, da integração desses polos, assim como muitos outros polos, né?
Aqui a gente está falando de apenas uma das dualidades, que é homem, feminino e masculino, energia feminina e masculina. Inclusive, pode vir dos dois lados se os dois tiverem o masculino e o feminino equilibrado. Então, tipo, não precisa ser um polo masculino e um polo feminino. Não, óbvio que não. Se dois têm masculino e feminino equilibrado dentro de si, eles vão, né, se convergir também. Porque quando não se há o equilíbrio, se você tem, desculpa te cortar, é porque ele falou e aproveitando só o gancho aqui. Quando tem o equilíbrio, você não tem que podar, está tudo bem. Agora, quando um deles, por exemplo, está em desequilíbrio, você acaba projetando e cobrando do outro aquilo que está em desequilíbrio em você. Não pensa assim? Por exemplo, se eu vejo isso, por exemplo, em meu relacionamento, que eu fui casada há 40 anos, né? Então, já me separei, tá? E, a princípio, eu botava sempre a culpa, né? Porque fulano era assim, era assado, eu saí, parará, por isso. Mas depois eu fui evoluindo isso dentro de mim e eu percebi que, às vezes, as coisas que eu apontava ali para ele eram faltas minhas, ou era eu exacerbando aquele lugar do masculino, entendeu? Eu crescia o meu lado masculino, deixava ele em desequilíbrio, e ele deixava o dele em harmonia mais baixo ali e acomodava. Quer dizer, eu fui permissiva, então a culpa não é dele, como assim eu colocava pseudo-culpa, né? Eu fui permissiva, eu contribuí para que aquela situação se formatasse até chegar a um nível que já não fluía mais. Eu fui crescendo para um lado, veio entendimentos, veio esclarecimentos para mim, que eu entendi que não, mas a princípio eu achava que a culpa era só dele. E não, era um desequilíbrio meu, o meu masculino era muito exacerbado. E eu projetava isso dentro da minha casa. Eu queria cumprir todos os papéis, e era como também para o outro lado, entendeu o que você está falando, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente não está nesse equilíbrio, você acaba puxando no outro, cobrando do outro. Está certo ou está errado? O que você pensa sobre isso? Sim, toda vez que há um desequilíbrio, né, o sistema tende a buscar o equilíbrio. Né? E no relacionamento é justamente isso, né, na balança. O campo ele vai buscar, de alguma forma, equilibrar, né, o estado da balança. E se a gente não observar, a gente vai permanecer sempre no desequilíbrio. Né? Enquanto você está desequilibrado em um ponto, o outro, por ressonância, vai ter outro desequilíbrio que vai poder lhe mostrar, né, se você estiver consciente, vai poder lhe mostrar onde está o seu desequilíbrio, né? É o que a gente já falou do espelho. Porque, assim, eu gosto de fazer muito uma alusão a campos energéticos quando a gente fala dessa questão. Entender que um relacionamento entre duas pessoas existem 3 campos. Existe o campo individual de cada um e um campo coletivo que se forma da união dos dois. Esse campo coletivo que se forma da união dos dois é o que vai passar pelo processo de equilíbrio que a Marilena está falando. Tem um desequilíbrio de um lado, esse campo vai tentar se reestruturar para manter o equilíbrio, mesmo que isso cause um desequilíbrio no campo individual do outro lado. Certo. E aí vai gerar um efeito gangorra, porque vai desequilibrar de novo esse campo intermediário, que vai gerar um equilíbrio do outro lado. E aí, se não houver um processo de buscar a convergência, a ressonância, né, de vibrar numa mesma frequência para que os 3 campos entrem num equilíbrio, vai ficar nessa interferência constante. Isso a gente está falando, né, do estado em que a gente não tem consciência, não se observa e não está dentro da sua soberania energética, como a gente já falou em outra live, né? Em Esse que é o processo que esses fatores externos já não nos influenciam da mesma maneira. Né?
E esses fatores externos podem ser, inclusive, as atitudes de outra pessoa. Porque, no fim, tudo é a gente, né? Nós somos responsáveis pelo nosso campo, pela nossa energia, pelas nossas atitudes, pelas nossas emoções, pela forma como a gente se relaciona. Nossa, eu estou querendo escutar a voz de alguém aí hoje, que acho que não está querendo falar, não, acho que falou demais no final de semana. Eu nem falei demais, porque um trabalho onde são 3 facilitadoras, as coisas ficam bem equilibradas, né? A gente termina não tendo que falar demais. Então, dá para falar bastante, dá para falar bastante. Com relação a relacionamento de casal, relacionamento romântico, é interessante a gente ter em mente que quando 2 pessoas se encontram, a gente não traz apenas 2 pessoas para uma relação, a gente traz as 2 famílias juntas. Porque quando um casal se une, as famílias vêm juntas. Os hábitos, os costumes, as formas de procederem, né? As formas de estarem na vida, a forma de ver o mundo, de estar no mundo, né? Então, quando eles chegam e se unem, esse contexto familiar vem junto. Às vezes, esses contextos, eles são muito diferentes. Por isso, alguns relacionamentos, eles são muito desafiadores no início. Porque as origens são muito diferentes. Às vezes a gente diz assim, mas diferenças culturais trazem muitos desafios. Por isso, né? Porque as vivências, as experiências são muito diferentes. Origens sociais muito diferentes trazem muitos desafios. Isso não quer dizer que vai dar errado, né? Nem que não possa, não consigam prosseguir com o relacionamento de uma forma saudável, mas traz mais desafios do que se não tiverem origens familiares tão diferentes, né? Essas pessoas também, por sua vez, podem estar em determinados contextos familiares e não se sentirem pertencentes àqueles contextos familiares e serem completamente distintas deles. E ao encontrarem um novo contexto familiar e se sentirem completamente ajustadas ao novo contexto, né? E aí serem, talvez, uma chama gêmea, né, desse outro contexto. Assim, o que eu acho mais lindo de tudo isso são as infinitas possibilidades. E o que é mais lindo ainda é que tudo isso são os próprios acessos que nós mesmos nos propiciamos. Porque somos nós, no final de tudo, que estamos criando para nós essas experiências. Somos nós que estamos escolhendo vivenciar isso dessa ou daquela forma. Um exemplo bem simples assim. Os casais, geralmente, né? Um gosta de dormir com a luz acesa, outro com a luz apagada. Um gosta do ar-condicionado muito frio, outro do ar-condicionado desligado, né? Um gosta de comida quente, o outro gosta de comida fria. Um gosta de comida sertaneja, o outro gosta de comida à la carte, né? Coisas assim que, se as pessoas não souberem, não tiverem um intuito em si de ajustarem essas pequenas diferenças, elas não saberão fazer as escolhas de ajustar as outras diferenças que não são visíveis, que são as diferenças de escolhas em outros níveis.
Porque a convivência, ela é muito subjetiva e ela é muito sutil. Porque, como eu tenho costumado dizer, a gente não escuta o outro. A gente não vê o outro. A gente vê o que a gente acha que é o outro. E a gente escuta o que a gente acha que o outro está dizendo. E se eu não tiver muito aberto, eu verei e eu ouvirei muito menos do que o outro está efetivamente trazendo para mim. E até as leituras corporais, a expressão do outro está sendo o tempo inteiro interpretada a partir das minhas referências. Nunca é o que o outro está demonstrando. É o que eu estou interpretando sobre o que o outro está demonstrando. E se nós estivermos com o nosso observador ligado, a gente vai começar a perceber como pequenas coisas do nosso dia a dia, como nós estávamos absolutamente equivocados com determinadas coisas. Exemplo. Esse é um exemplo bem típico. A gente tem um amigo, um parente ou uma pessoa com quem a gente costuma trocar mensagens, né, no WhatsApp. E lá, um determinado momento, a gente manda uma mensagem que para a gente é super importante para aquela pessoa e aquela pessoa não responde. Ou não responde logo. O que é que acontece? Não me deu o devido valor, não me prestou atenção, não teve tempo para mim. Aí, a pessoa passou um dia inteiro e não respondeu. E a gente, né, ficou furioso da vida, pé da vida, pensou em tudo, que a pessoa não liga para a gente, que a pessoa não gosta da gente, que a pessoa isso, a pessoa aquilo, papapá. No dia seguinte, a pessoa mandou uma mensagem pedindo 1000 desculpas, que teve um dia dificílimo, que aconteceu milhões de coisas, às vezes a pessoa foi para no hospital, o pai morreu, sei lá, aconteceu 1000 coisas que não tem nada a ver com o que a gente pensou. Simplesmente nós interpretamos. A gente não esperou o pronunciamento do outro. Verdade. Entende? Então, assim, pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente toma a frente a partir das nossas próprias referências. Verdade. E julga. Isso é julgamento. O tempo todo. Né? O tempo todo. E isso a gente faz nos relacionamentos. Principalmente nos relacionamentos mais próximos. Quanto mais próximo o relacionamento, mais... Isso. Verdade. Então, aqui acho que eu trago aqui a minha reflexão da tribo da alma, né? Que vocês são minha tribo, que eu me encontrei em vocês, que eu faço parte de vocês, e eu me reverencio com isso, porque a partir do momento que a gente começa a olhar e a conhecer nós mesmos, a gente começa a atrair pessoas que têm a mesma energia que a gente. A gente vai atraindo, que a gente chama de magnetismo pessoal. A gente atrai não só as pessoas, mas como as circunstâncias, as criações, as cocriações. A gente vai trazendo isso para o nosso campo. Então, a gente
passa a não buscar mais o amor. A gente começa a buscar encontrar. A gente começa a vibrar e encontrar vira consequência. Exato. Nos encontrarmos, isso. E aí já temos a hora. Vocês querem completar mais alguma coisa? Que a dona Beth já está ali xingando ali com fome. Não, hoje ela comeu cedo. Hoje ela comeu mais cedo. Ele hoje foi sábio, ele me alimentou antes da live. Silvana, aprenda, Silvana, aprenda. Estou aprendendo, devagarzinho, mas estou aprendendo. Quer encerrar aí, minha amiga? Pois é, então a gente começou a live falando sobre a finalização de um ciclo, e a gente pode terminar a live falando sobre o início do novo ciclo, né? Eu estou com um novo projeto, que é um novo servir. Esse novo servir chama-se Seja Consciência. O Ser das Estrelas agora é o universo Ser das Estrelas. Uhum. Ele abarca uma série de mini projetos que deságua nesse grande projeto que é Seja Consciência. Dentro do Seja Consciência, nós lançamos a primeira etapa, que é o Vista Consciência, Leve Consciência, Apresentei Consciência, que são os portais vestíveis, que são as camisetas, né? As camisetas, elas são com frases profundas são frases disruptivas, né? Elas têm 3 categorias, que são a identidade essencial, a escolha consciente e a sabedoria interna. Nós lançamos inicialmente 14 frases, e a ideia é: leve na vitrine do seu peito consciência para o mundo. Que linda. Amei. Porque as pessoas, ao longo dessa jornada nossa de trabalhar com expansão de consciência, de empoderamento de pessoas, a gente escuta as pessoas dizendo assim: mas para eu levar consciência para as pessoas, eu preciso fazer lives, eu preciso estar no palco, eu preciso isso. E a gente dizia: não, você pode servir aonde você estiver, você serve na sua família, você serve no seu trabalho, você serve em qualquer lugar. E a ideia é: a gente tem uma vitrine no peito, é um mural, é um outdoor. Por que a gente não usar isso e levar para o mundo? Frases como: presente é morada, não é passagem, né? Se creio, crio. Né? Não é sobre atrair, é sobre acessar. E frases desse tipo, né? Sou o todo está em mim. E isso a gente levar para o mundo. Seja na ginástica, seja na praia, seja no transporte, seja no trabalho, seja em casa, né? Seja em parceria, seja você dando de presente, né? Seja na roda de amigos, seja no chá, seja no almoço, você leva isso para as pessoas. E as pessoas começam a conhecer e a falar sobre isso. Estou dentro. Porque a gente está levando isso para que as pessoas absorvam por osmose. E não é só os outros, sou eu. O que acontece? A gente ouve isso numa live e a gente esquece. Mas se a gente coloca isso no peito, toda vez que a gente veste, que a gente tira, que a gente guarda, que a gente lava, que a gente dobra, a gente está lembrando. Se a gente passa um dia inteiro com essa frase no peito, toda vez que a gente se olha no espelho, toda vez que a gente lembra da camiseta que a gente está vestindo, toda vez que a pessoa olha para a nossa camiseta, a gente está lembrando daquele lembrete do que a gente é. E mesmo como presente, né? Você consegue transmitir muita coisa numa camiseta com dizeres que podem significar, assim, uma coisa gigante para aquela pessoa. Justamente além assim. do potencial,
além do potencial que tem no nosso inconsciente também. Isso. Porque A neuroplasticidade... A gente é reprogramado o tempo inteiro com né, coisas que são trazidas inconscientes para a gente. Por que não fazer isso também de uma maneira positiva, com aquilo que a gente quer trazer para a nossa vida? Tanto no nível consciente quanto no inconsciente. Né? Reforçando isso, amplificando isso. E a neuroplasticidade está aí provando que tudo que a gente repete, né? A gente cria caminhos neurais, a gente muda a nossa química, a química do nosso corpo, a gente muda a nossa mente, a gente muda o pensamento, a gente muda a ação. E, assim, existem frases que elas são mais diretas, são mais profundas para quem está no processo, e tem frases que elas são mais sutis, né? Que dá para a gente dar de presente para pessoas mais leigas, que não estão tão aprofundadas no processo, né? Mas a ideia é levar isso para o mundo, né? Levar para as pessoas, abrir a cabeça das pessoas, e as pessoas de tanto verem, de tanto lerem, por exemplo, as pessoas dizem assim, mas eu quero mudar meu marido não muda Você não precisa abrir a boca, bota lá no seu peito, entendeu? E todo dia ele vai ler aquilo. Ele vai ficar pé da vida no início, mas depois, sabe? Mas aí o projeto não para por aí. Por quê? Porque a gente vai ter a sessão de músicas, as músicas trazendo toda essa construção sobre essas novas palavras, sobre esse novo estado do ser, sabe? E depois a gente vai trazer os e-books, os mini e-books, também trazendo esse conteúdo, para que as pessoas possam ir além e estarem por dentro desse material, para quando as pessoas questionarem, você poder dizer, as músicas e os e-books vão ser gratuitos, tá? Então, assim, a gente vai ter um site construído com todo esse material para que as pessoas tenham acesso e possam levar para o mundo. Você pode encontrar isso no nosso site www.serdasestrelas.com.br. Lá você acha o link para a loja das camisetas, tá? Agora, em dezembro, a gente tem promoção de, se não me falha a memória, 12%, 18% e 22%. Né? Uma peça, você tem 12%, duas peças 18%, três peças 22% de desconto. Então, isso, www... Não é http://cerdasestrelas.com.br, não. É www.cerdasestrelas.com.br. Hoje em dia não precisa mais do www, não. Então tá. Então é isso aí. Já tem as estrelas lá. E já tem também e aí, aqui, as camisetas, elas são em algodão. Elas são em algodão, 100% algodão. Tem algodão 100% e tem algodão peruano. Você viu, né? O egípcio é muito bom. Levinho, o peruano é melhor que o egípcio. O peruano é o melhor algodão do mundo. É mesmo. Eu adoro as camisas de egípcio, achava que era melhor que tinha. O algodão, o egípcio é muito bom para roupa de cama. Tá? Mas as camisetas de algodão peruano é tido como o melhor do mundo. E nós temos oversize e temos tamanhos do PP ao 4G. Então, assim, nós já temos 14 modelos. Em janeiro nós vamos colocar, sabe, gente? Nós vamos colocar lá as medidas também, né? Do P, do sei o quê, bota aqui do busto, igual faz lá na Shein, na Temu. Lá tem a tabela. Lá na loja tem a tabela de medidas. Lá na loja tem a tabela de medidas. Então, não tem dificuldade nenhuma. Por enquanto, o nosso site só está com os portais vestíveis, que são as camisetas, mas a gente está caminhando para os outros níveis, que também vai ter os cursos, todos os que a gente já teve, e os novos cursos também. Então, seja consciência. Nós também estamos iniciando um novo ciclo, eu e Silvano, vamos iniciar com jornadas, né, onde a gente vai ter uma parte mais conceitual e teórica, seguida de uma dinâmica meditativa, energética, né, com processos energéticos, e a gente já tem aí jornadas previstas para
próximo ano todo. A gente já tem ao todo 11 jornadas para 2026. Uma delas, por sinal, é gratuita e é só se inscrever lá no nosso site para poder participar. Que aí a gente vai encaminhar pelo WhatsApp o acesso, né, para estar participando dessa jornada gratuita. Que bom. Além, é claro, de mais 10 outras jornadas, né, em diferentes formatos. Né, importante frisar, nós fizemos 4 jornadas que são anuais, com um encontro por mês. Essa jornada gratuita é uma delas, uma dessas 4. Né. Nós fizemos também 4 projetos que são trimestrais, vão ocorrer durante 3 meses, uma vez por semana. São sempre 12 encontros, todos os projetos. E nós também fizemos para aquela turma que está mais assim, já trabalhando um pouco mais na área, porque a gente formatou para que fosse para todo mundo. Seja você está entrando agora no mundo da espiritualidade, seja alguém que já está na jornada há bastante tempo, né? Porque são diferentes formas da gente poder auxiliar a pessoa a acessar Acho importantíssimo isso. O equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. Nosso foco principal é esse. A gente diluir isso aí, porque muitas pessoas estão chegando, Silvano. Sabe? E aí a gente fez, já pensando em quem já está um pouco mais na jornada, Exato. Um outro projeto que é intensivo. É um mês só, são 12 encontros em um mês. Só que a gente vai pegar 3 encontros por semana, 3 dias consecutivos. Domingo, segunda e terça, começando em março isso. Aí, domingo, segunda e terça vai ter a primeira leva. Na outra semana, domingo, segunda e terça de novo. E assim vai até fechar o mês. Vão ser 12 encontros nessa formatação, 4 semanas. A gente vai ter 3 em março, assim. Em junho e junho e em setembro. A gente vai ter esses intensivões também. Então, quem sentir que ainda está precisando de auxílio nos seus processos pessoais, que essa pode ser uma opção para estar, né, chegando à sua autossuficiência, nós estamos aí. Bora, vamos caminhando junto. Gratidão mais uma vez. Linda mensagem que a gente trouxe aqui desde o início. É um bate-papo sempre gostoso, às terça-feira. É muito construtivo e a gente aplica isso no nosso dia a dia sempre. Eu, assim, a cada encontro que eu tenho com vocês, eu me engrandeço mais, porque isso traz para mim reflexões. E eu falo com isso com muita humildade, porque eu estou caminhando, sim, tanto quanto cada um de vocês que estão aqui conosco. Né? Tudo que a gente traz aqui são experienciações nossas e, ao mesmo tempo, a gente aproveita um pouco da experienciação do outro para que sirva de parâmetro para que a gente possa guiar. É sempre aquela velha história, dando a mão um para o outro. Né? Assim como tem gente que está começando agora, tem outras pessoas que já estão na jornada, então a gente tem que estar sempre abraçando e tendo um espaço para estar recebendo cada um de vocês. Uma linda semana para vocês. Eu amo vocês. Para vocês também, nós também te amamos. Gratidão. Beijo, boa noite, meninas. Ficou com Deus. Boa noite. Boa noite. Amor, você que tem que fechar hoje. Estou fechando.